Olá, bem-vindos ao Mundo Centro-Europeu. Hoje é um dia de um novo episódio aqui para a gente navegar no mundo do audiovisual e a gente vem falar sobre o mercado da fotografia. Olá, pessoal! Hoje nós temos aqui duas super convidadas, nossas fotógrafas Tânia e Charlie, para a gente falar um pouquinho aqui para o pessoal sobre as demandas, né, desse mercado de fotografia, as oportunidades, enfim, as áreas de atuação. Charlie, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para falar desse assunto que a gente ama, né? Ah, é? Tem brilho no olhar para trabalhar com isso? Sempre. Piadinha interna? É, Tânia, bem-vinda. Obrigada, Ronaldo. Sempre é bom falar de fotografia. Maravilha. E essas duas fotógrafas, muitas vezes elas são confundidas como uma única, né? A dupla, né? A trajetória profissional de vocês se encontra e tem um momento que ela acaba se confundindo, né? Mas vamos entender um pouquinho, né, desse contexto de Tânia e Charlie como fotógrafas. Tânia, né? O que você traz aí da sua atuação como fotógrafa que você fala assim, uau, né? Eu me orgulho desse trabalho. Caraca, é uma bagagem, na verdade, né? É uma história. Olha, hoje eu falei de uma coisa que não foi exatamente, assim, a Tânia clicando, mas eu vou contar um negócio que está lá no meu coração, assim. O German Lorca é um grande fotógrafo, não tem fotógrafo que nunca tenha ouvido falar. E eu tive, assim, a honra de fazer uma live por YouTube, foi YouTube, acho que um ano antes dele morrer. Ele morreu com 98 anos, há 2 anos atrás. E sabe que isso marcou minha carreira? São coisas que às vezes não é um clique, e sim você estar em contato com um fotógrafo. Sim. Então, hoje veio essa conversa, até falando com a nora dele, e ele vai expor aqui no MON e tal. Ele não, né? O trabalho dele vai ser exposto aqui. Então, assim, às vezes é interessante, né? Não é você só clicar que marca a tua carreira. São, por exemplo, os livros que eu fiz, as palestras que eu dei, as aulas que eu dou, as fotos que eu faço. Mas esse foi um marco, assim, na minha carreira muito interessante. Mas eu acredito que é muito pela paixão, né, que Exato. gera admiração também por um profissional da área, e que isso também eu acho que ajuda nas suas referências, né, para desenvolver esse olhar, né, do fotógrafo. Sim. Que é único, né? E até aproveitando esse gancho como referência, pensa você ter como referência esse fotógrafo e um dia você é convidada para fazer uma live com ele. Sim. Assim, durante a pandemia, né? Pouco tempo antes dele morrer, que já não tá, ele estava até clicando ainda. Então, assim, foi para mim algo assim, lembra, Charlie, que eu estava, ai meu Deus, emocionada com aquilo, de falar com ele, não tive a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente, ele morava em São Paulo por último, mas isso é assim um marco na minha carreira. Então é importante contar essas coisas. E para você, Charlie? É muito legal, né? Porque às vezes a fotografia é tanta coisa, né? Envolve tanta coisa e tá tanto na nossa vida que muitas coisas assim marcam a gente, né? Sim. Eu tenho um período que eu fiquei na Alemanha fazendo uma residência artística. Foi um mês que eu fiquei em Berlim e produzindo e assistindo e tendo contato com diversos artistas, e não só da fotografia, mas que trabalhavam com outras mídias, e isso também faz a cabeça da gente, assim, uma abertura gigante, assim, e foi um período muito gostoso, assim, aquele período que você fala, nossa, eu tô fazendo realmente o que eu amo, e tô aqui, tô produzindo, e tô tendo contato, isso é muito bom. É aquela coisa de você se reconhecer, se enxergar no lugar certo. Exatamente, assim, se sentir assim que você se encaixou. É muito legal isso. Mas é bacana ouvindo vocês falarem, né, essa questão, né, dessa identificação e pelo amor pela fotografia, mas a fotografia é uma profissão. Com certeza. Né? E o fotógrafo é um cara que tem um mercado de trabalho aí amplo, né? N possibilidades de atuação. Isso que eu queria entender de vocês, né? Porque assim como outras áreas também tem assim momentos que tá mais em alta uma coisa, depois muda, vai para outras. Hoje, como que tá esse mercado da fotografia? Vai. O mercado que ficou na minha ponta da linha. Na verdade, assim, como todas as outras profissões,
não seria diferente com a fotografia, a infinidade de segmentos que nós temos. Isso é sabido, né? Então, assim, quanto mais a tecnologia avança, mais possibilidades existem. Um exemplo é o drone mesmo, né? Que o drone é uma nova ferramenta para se olhar de cima e de forma com qualidade, né? Então, o que acontece? O mercado está cada dia mais exigente, mas a fotografia está cada dia mais exigente. A fotografia como essa ferramenta. Então, o que acontece? Tem lugar para todo mundo. E aí que vem o que a gente estava conversando várias vezes, né, Charlie? Que é justamente sobre, existe espaço no mercado? É uma profissão reconhecida, graças a Deus, porque a fotografia ela é uma arte em constante crescimento. Então, o que a pessoa contrata? Um fotógrafo que tem uma técnica, mas não existe técnica sozinha. Se ele não for criativo, as coisas não casam, não tem jeito. Então, por isso, essa preocupação de se jogar no mercado, não, ninguém se joga no mercado. O mercado está em busca de bons profissionais. E daí, quando vem toda essa questão, tem aquele ponto, né, de você não só desenvolver o olhar, mas a técnica junto para ter um resultado. Exato. Porque uma imagem, ela transmite uma mensagem. Né? O tempo todo. Então, a questão da preparação, porque eu acho que até, como você falou, a tecnologia, de certa forma, ela muda, né? Não só a fotografia, mas todas as áreas, né? E eu acho que ela deu um alcance muito grande para a fotografia, né? De certa forma, popularizou, né? E a gente pensar que tudo na internet são imagens, né? E tem as imagens boas e as imagens ruins, né? E claro que as pessoas, né, estão buscando, as empresas, as marcas estão buscando aquelas boas que as representam. E daí ter esse profissional por trás faz toda a diferença, né? É como se destacar num meio de tanta imagem, né? Então, assim, o que tem que fazer? Realmente, ele tem que entender a técnica para tirar o melhor proveito do equipamento que ele tem, né? Independente de qual equipamento, porque equipamentos estão em evolução o tempo todo, né? As grandes marcas estão sempre, né, produzindo novas possibilidades, envolvendo tecnologia, ampliando capacidade, né, de ampliação mesmo, né, das imagens, para ter cada vez mais qualidade, cada vez afinar mais o foco. E ele tem que entender, não adianta ele ter um carrão, uma Ferrari na mão e não saber dirigir, né? Então, ele tem que saber usar aquilo, mas aliado ao olhar dele. E o olhar dele é só dele. É único. É único. E aí, claro, a gente, né, sempre incentiva. Aprendeu a técnica, ela é igual para todo mundo. Agora, E agora? O que você tem para sair? Porque daí vem essa questão também da tecnologia, que mexe em tudo, né? Que traz mais qualidade, mas sozinha ela não se resolve, né? Então, o olhar humano, né, por trás de uma lente sempre vai entregar muito mais, né? É só uma ferramenta, né? Ainda é a cabeça pensante ali atrás que faz todo o processo. Mesmo sendo uma câmera profissional ou até mesmo um celular, que hoje todos têm na mão, né? Com certeza, com certeza. E é muito legal também essa democratização da imagem, né? Mas, ao mesmo tempo, ela faz com que as pessoas busquem se aperfeiçoar mais. Né? Igual nós estamos falando, né? Da questão das redes sociais ou até mesmo, né, o e-commerce. Um grande modelo de negócio. Um super nicho. A imagem, a fotografia, ela é um decisor de sucesso daquele produto, né? Com certeza, ninguém vende nada sem mostrar o produto, né? Então, assim, você precisa de fotografia para tudo, né? Para pedir comida. Qualquer exatamente, você compra, né, um prato pela imagem, exatamente. Né? Eu quero comer alguma coisa, daí você olha lá, uma massa, vamos supor, né? Você vai pedir uma massa, olha, mas não gostei da cara. Aí do lado tem outra, você diz, eu gostei dessa, às vezes nem é. Tá, é comer com os olhos mesmo, literalmente. Exatamente, né? Com certeza. E dentro dessa segmentação vasta da fotografia, tem áreas que são clássicas, né? O que sempre está em alta? Evento, casamento, sempre tem. Todo mundo casa. Todo mundo casa. Todo mundo faz batizado, mundo, né? festa. Aquele registro, né, de um acontecimento especial na vida da pessoa, sempre... as pessoas querem guardar essa memória, né? Então sempre tem... É aquela experiência, né? Aquele momento que... Então, em termos de demanda, acaba sendo uma área que ainda absorve muitos desses profissionais. Cada dia mais. Cada dia mais. Tem alguma coisa que a gente estava falando, que é o seguinte, as áreas clássicas, vamos dizer assim, o fotojornalismo, não tem como, né? Não tem como não fazer cobertura de uma... Agora, Olimpíadas, né? Sim. Por exemplo.
os fotógrafos já estão todos em Paris. O mundo fotográfico que trabalha nessa área já está lá em Paris. Então, o que acontece? O jornal físico não existe mais, mas a notícia existe. Sim. E você compra... E está na internet. E está na internet. Né? E precisa trazer criar essa visualização das pessoas, né? Que é a notícia que você vai atrás. Então, o ambiente virtual criou justamente essa necessidade dessa realidade ser, como é que eu vou dizer? Ser bem vista, ser bem praticada. Né? E aí, uma coisa que eu lembrei é sobre nascimento. Né? Toda hora tem alguém nascendo. E cada dia mais, você sabe que os hospitais já estão assim facilmente credenciando os fotógrafos para acompanhar o nascimento do bebê. Quando que se imaginava isso? Né? Então, assim, começa... ia poder entrar também alguém. Lógico. Sim. Não, ele é tão necessário quanto o médico. Às vezes, porque marca, às vezes mais, né? Porque só vai gravar porque tudo. A fotografia é isso, né? É um registro né? de um determinado momento, seja, como você falou, né? Para transmitir uma notícia ou para registrar um momento especial de um nascimento, de um casamento. E assim por diante, claro, lógico. Tudo, né? Todos os momentos. Então, assim, nós temos eventos, nós temos o fotojornalismo. Quais outras possibilidades? A moda. Isso, acho que... Nossa, também a moda também, né? A pessoa faz... Eu estava falando com os alunos esses dias sobre inteligência artificial, né? Então, mas você acha... Eu falei, gente, a moda, a pessoa faz aquela roupa, ela quer que essa roupa seja fotografada, ela não quer que essa roupa seja reproduzida, né, pela inteligência artificial. Então, é um medo que as pessoas têm, mas é um medo que não faz muito sentido, né? Em algumas áreas, sim, ela pode interferir, ela pode ajudar, mas sempre vai ser necessária a fotografia, né? Para registrar a moda, para registrar um casamento, essa experiência, né? As pessoas gostam de ser fotografadas, né? Então, fazer ensaio, o pessoal que eleva a autoestima da pessoa, né? Então, cara, é muito bacana você trazer esse contexto, né, de fotografia de pessoas, porque a gente vê o movimento de levar isso, por exemplo, para famílias, né? Sim. Sabe? Então, não necessariamente tá numa festa de aniversário, né? Mas espera lá, né? Vai todo mundo pro estúdio ou, enfim... Um espaço né? familiar mesmo. Para realmente, né, ter essa imagem, né, bem construída, bem guardada, né, para durar para sempre, né? Porque por mais que as pessoas tenham celular e se fotografem o tempo todo, é muito informal, né? Isso. Agora, você contratar um fotógrafo que momento especial, né? É uma experiência, é um momento que você vai envolver. Existem situações que os fotógrafos relatam, né, que os casais, eles se unem mais, assim, porque existe uma interação, né, uma direção de interação entre eles. Sim. Que é muito bonito, e sai do comum, né? Sai daquele dia a dia. E até aproveitando esse gancho, depois da pandemia, não é uma verdade, eu não estou contando aqui uma verdade, né? Mas assim, é uma coisa que a gente conversa muito, que é o seguinte, depois da pandemia, essa distância, esse distanciamento que criou, as pessoas quando voltaram, nós voltamos, né? O que aconteceu? As pessoas quiseram mais, cresceu muito, né, Charlie, o número de pessoas que dessa demanda de busca mesmo de ser fotografado, a família. Por quê? Começaram os idosos, né? Muito isso. Então, assim, começaram a ver que, peraí, precisamos disso. Então, o fotógrafo de família... Não podemos perder esse momento. É o que a Charlie falou de experiência, né? E a fotografia de pessoas, que tem várias... Tem ensaio feminino, que não é só feminino, né? Ensaio mais intimista, que pode ser masculino, feminino, casal... Mas vai assim, abrindo para nichos específicos, né? Isso. E outro que eu lembrei agora, e que está muito em alta, é o business, o corporativo. Então, assim, o próprio LinkedIn exigia fotos boas e a pessoa ia lá e tentava fazer uma selfie e não se vendia muito bem. Sim. Então, começaram a chamar os fotógrafos. As empresas entenderam que... Vou dar um exemplo de advogados. Uma empresa que tem advogados, ela entendeu com o tempo que, peraí, meu concorrente tá lá com um site lindo e uma foto bem feita,
de todos os advogados. Transmite uma mensagem com a mesma muito mais linguagem, com o profissional. mesmo estilo, com um fundo Sim. legal. E Porque aí, a pessoa está se vendendo o tempo todo, Sem né? dúvida, Então né? ela tem que vender uma imagem. E quando a gente vai para as redes sociais, né, Sim. tá todo mundo lá, né? E eu acho que também essa dinâmica de mercado, cada vez as pessoas empreendendo e sendo a própria marca, né? Então como que eu vou me mostrar? Exato, Né? E a os fotografia influenciadores, é isso, né? O influenciador precisa de fotógrafo, ele não consegue se fotografar. e Sim. até, voltando um pouquinho, um gancho aqui, da fotografia de família, as novas formas, como é que a gente chama? As novas, não é, desculpe, me fugiu a palavra agora, formatos, não, de famílias, de 2 pais, 2 sim. mães, Sim. sabe? Isso cresceu demais, essa busca, porque são fotos que também são diferenciadas. Sim. E isso é muito bonito. As famílias mudaram, né? O formato, né, em si. E isso foi assim, na fotografia, deu um boom assim, porque os fotógrafos tiveram que ser mais criativos também. Peraí, aqui tem 2 mães, tem uma grávida, Sim. tem 2 pais, Os olha pets, que lindo, os pets, entraram é. junto. Sim. Então, assim, muita história que vai envolvendo. Então, isso tudo Mas eu realmente acho que como cresceu. você colocou, Tânia, a questão da pandemia fez com que as pessoas enxergassem Afetividade. mais valor, né, em coisas, Isso, em exato. pessoas importantes, né? Então acho que exato. tem tudo isso. É a né? afetividade, né? E daí quando você fala, né, começou esse momento, né? E daí a gente teve uma época que se falava muito do newborn, né? Daí você falou, não, agora já está indo para a maternidade, Exato. né? Parto. O que tem de tendência, de movimento novo na fotografia que é a modinha da vez? Nossa, que pergunta. Essa foi pegadinha. É porque... Vamos pensar. A gente Corta? Não. Eu acho que assim, é divertido você ter feito essa pergunta pelo seguinte, é algo que se pensa assim, toda hora tem uma novidade. Então tinha The Trash Dress, que era a noiva sujava o vestido antes do casamento, Smash the uma Cake, modinha, depois uma que era uma modinha. modinha da criança amassar o bolo. E se falar que newborn tem gente que gosta muito ainda, Sim. então assim, só mudou um pouco o jeito de se fotografar. Mas tem gente que quer daquele, que considera tradicional. Agora, assim, modinha, não existe assim, que eu tô falando por... Mas eu acho que daí, se a gente sai dessa coisa talvez de um movimento, né, que impacta muitas pessoas, mas eu acho que tem muito também a questão da identidade do fotógrafo, né, do profissional. Sim, com então certeza. Acaba tendo, nossa, eu gosto desse estilo, e daí muitas vezes passa a ser copiado também, né, porque transmite daí o cara uma tem que coisa mudar, bacana, né, então acho que a fotografia permite isso, né, como vocês falaram. Existe a técnica, né? Mas existe o olhar que é único. Com certeza. A ideia é essa, né? Que a pessoa contrate o fotógrafo pelo estilo, né? Que eu gosto do trabalho daquele fotógrafo. Eu quero que ela paga ele o que o cara pedir. Né? Então essa é a construção que o fotógrafo tem que fazer da carreira dele, de ele se destacar nesse sentido. Que é o diferencial. É o diferencial, porque ele é único. Né? Vamos entrar nesse assunto, Tânia, né? Paga aquilo que o fotógrafo pedir. Mas eu acho que assim, a fotografia, né, como uma profissão dentro do universo da economia criativa, ela conta muito com essa questão do valor agregado. Claro, né? com Então, certeza. né, aquele profissional, ele traz, né, uma linguagem própria, né, ele traz um olhar que faz com que aquilo seja desejado. Né? E daí, com isso, realmente, ele acaba sendo valorizado, né, e sai daquele âmbito do preço. Né? Então, vou fazer uma cotação de fotógrafos. Preço e valor. Exatamente. Né? Então, acho que tem muito isso, né? Então, se a gente vai, por exemplo, para a linha de casamentos, né? Quanto se cobra, por exemplo, um grande fotógrafo para fazer um casamento? Olha, depende, assim, fotografia tem muitos fatores, né, que influenciam no valor, né? Mas a gente pode dar um parâmetro e que ele é bem amplo, né? Assim, mas eu acho que um grande fotógrafo de 20 mil. De 20 a 30. Se você está falando em grande fotógrafo. É um grande fotógrafo já estabelecido. Ou muito mais. Tá? Até eu vou falar assim, algo que eu acho muito interessante, que é, claro, quando você vai fazer um orçamento, tudo depende, né? A palavra sempre é essa. Depende quando. Hoje um aluno me perguntou até, Tânia, me chamaram para um evento, 100 pessoas, ao ar livre, numa praia, quer dizer, eu falei, calma. Você vai ter que fazer agora uma precificação, um orçamento bem feito, quantos assistentes, porque assim, a fotografia é a figura fotógrafo, mas ele
ele pode ter assistentes, ele precisa de uma equipe. Para uma estrutura, para um que evento funcione. maior. Isso. Porque às vezes ele pode fazer sozinho, um casamento de 30 pessoas, um mini wedding, por exemplo, ele pode fazer sozinho. Mas o casamento não é quanto maior, é mais caro muitas vezes. Depende de quem ele contratou, porque aí vem o poder de desejo que você falou. Eu vou falar um caso familiar, tá? Não vou citar nomes, mas vou falar. Quando a minha filha casou, ela foi pedida em casamento pelo noivo e ela disse assim, agora vamos marcar a data, mas deixa eu ver primeiro dia que a fotógrafa pode. Pensa, o que eles queriam, né? Aquela pessoa. Sim. Ela podia. Então, assim, isso é muito legal. Se a fotógrafa não pode, a gente muda a data do casamento. Então, assim, é uma coisa... Até porque ela não estava pensando só no dia, mas aquilo que o dia ia gerar de memórias para sempre. Sempre. Porque o que fica mesmo é o álbum do casamento, né? Que você vai rever. São as experiências. Né? E você vai relembrar toda aquela experiência através das imagens. Então, tem que ser algo que realmente marca para a pessoa. Né? Então, às vezes, o próprio fotógrafo, não só o estilo da foto, mas eu quero aquele fotógrafo porque eu gosto daquela pessoa. Porque é uma coisa que hoje em dia também tá se misturando muito, né? A pessoa com o trabalho. Sim. Né? Por conta das redes. Mas aí eu acho que a gente vai talvez criando aí até um tripé, né? Porque tem que ter a técnica, tem que ter ali o olhar, mas também tem que ter um comportamento, né? Sim, então, porque o fotógrafo, né? Por mais que ele esteja fazendo uma foto publicitária de produto, mas existe todo um envolto de pessoas. Com certeza. Né? Mas aí se a gente vai realmente para uma fotografia de evento, de casamento, de batizado, tem toda uma forma de se relacionar que vai impactar no resultado também, né? Certeza. Com certeza, e cativar o cliente, né? E você falou... O jeitinho de lidar com a situação, né? Com coisas delicadas às vezes, né? E você falou, eu não sei se eu entro nesse assunto, mas eu acho que é bem interessante, que você falou, acaba sendo um tripé. Se você pensar um pouco em empreendedorismo, o que acontece? Que você falou em valor e agregado e tal, né? Preço é quanto custa esse microfone, né? E o valor agregado vem junto com o que ele faz, qual é a função. Então, o que acontece? Se você pensar nesse tripé, mercado, concorrente e o que você tem como fotógrafo, como o que você pode oferecer, então, cliente, mercado e concorrente, desculpa, terceiro tripé, né? Então, assim, eu considero que se você não tiver um bom relacionamento com os teus maiores concorrentes, você acaba perdendo. Por quê? Não é ser amiguinho o tempo todo e tal, mas o network. Então, assim, eu, Tânia, não faço casamento, mas vocês dois fazem. Então, assim, alguém chega pra mim e diz, escute, Tânia, você faz um casamento? Não faço, mas eu vou indicar quem? Não são meus amigos, são as pessoas que eu confio no trabalho dele. Então, a concorrência, ela é muito importante, o fotógrafo saber lidar com ela. O mercado eu tenho que entender o mercado de Curitiba, tenho que entender o mercado do interior do Paraná, do interior de Santa Catarina, tenho que entender Nova York, que eu vou ter que, se eu for chamada para lá, tenho que entender São Paulo. Então, assim, o bom empreendedor na fotografia é aquele que tem planejamento. Sim. E quando você fala, né, do empreendedorismo, eu acho que é um caminho muito natural para o fotógrafo, né? A grande maioria desses profissionais acabam indo para essa profissão aí mais independente, de uma forma autônoma, né? E é uma das dificuldades para quem está começando, né? Como é que eu vou me estruturar, né? Para começar, né? Exatamente. Mas a gente também sempre está incentivando isso, né? Porque afinal, né? Se você vai, né? Você tem que ter essa base também, né? De conhecimento. E quando a gente fala, né? Desse mercado, dessas atuações que a gente citou, né? Desse empreendedorismo solo, ele precisa estar muito atento à questão da precificação que a Tânia colocou. Sim. Né? E como vocês tinham falado, cada serviço, de acordo com a demanda, do tamanho, enfim, a especificidade, tem um valor, tem um preço. Né? Falando de números, assim, como que a gente pode colocar? Né? O fotógrafo cobra por trabalho, por hora, por consultoria. Como que é esse movimento de precificação da consultoria, da fotografia? Ele tem também essa variável. Né? Você pode ser por trabalho, como é um casamento, como é um aniversário, um ensaio fotográfico, né, de alguma pessoa. Você pode cobrar por período. Isso acontece muito também em cobertura de evento, fotojornalismo. Você tem um período, tem até tabela, né, de
fotojornalista, assim, para ter uma base de quanto cobrar por período. Pode ser um contratado, né? Um fotógrafo contratado por uma empresa, por que a gente estava falando antes, um órgão público pode, né, ser contratado. Sim. Ele pode ter um salário mensal e ser contratado lá, né? Você pode vender fotos como arte, né? E aí também vai ser um outro valor, você vende pela peça, única, né? Pela peça. Ou seja, tem aí N possibilidades de atuação e de fazer isso gerar dinheiro. Exatamente. Até um exemplo disso tudo, Charlie, que você falou, o fotógrafo, por exemplo, que faz shows, espetáculos ou, sei lá, ou esportes em geral, eles são muito ligados a grandes agências. As agências de notícias. Então, por exemplo, tem um show, um espetáculo grande aqui em Curitiba. E aí, o que faz a foto, olha a loucura que é. O cara tá lá, lembrei de Jazz Stone, tá? Tava lá um professor nosso, fotografando, ele olhou para ela, Marcelo Andrade, olhou para ela, fez um sinal e viu que ela ia pular do palco. E ela pulou. Ou seja, o momento. O momento. Ele ficou de olho nela, ela ficou de olho nele, ela pulou, descalço, ergueu assim o vestido para correr, e ele foi correndo atrás e ele conseguiu as melhores fotos. Uau! Enquanto isso, ela cantando no palco, ele já tratando a foto, nem tratando, porque o bom fotógrafo nem precisa tratar às vezes, e já mandando pra agência e já tava Agilidade. Quer dizer, quem tava no show já tava vendo a foto dela numa agência que já estava publicando. Então, tem essa questão também. Então, as possibilidades são inúmeras. O que não pode um fotógrafo é deixar de procurar as possibilidades. Porque ele foi treinado, ele fez um ou muitos cursos, ele está sempre em contato, ele tem o melhor na mão, ou às vezes, até a gente fala muito isso, né, Charlie? Não é ter a melhor câmera. Sim. A melhor câmera que você tem na hora. E nesse caso, né, do equipamento, que é traduzindo em tecnologia, ou a própria inteligência artificial agora, que está no contexto de mundo, né? Sim. Isso ajuda ou atrapalha a fotografia? Peraí, o equipamento ou a inteligência artificial? A tecnologia. A tecnologia ajuda. Eu acho que ajuda. Com certeza. Nossa, por exemplo, um tratamento de imagem que você levaria um tempão para fazer num processo mais antigo, os próprios softwares evoluíram, nossa, se faz muito mais rápido. Então, a própria inteligência artificial como uma geração de retirar uma pessoa que não deveria estar lá naquela imagem, você não tinha como... Um recurso que pode ajudar no resultado final. É muito mais rápido, você só circula lá, a pessoa clica, some isso. Então isso é muito positivo para o fotógrafo, ele ganha muito tempo. Se a gente pensar a inteligência artificial como a base do propósito dela, é para auxiliar, né, para ser um assistente virtual, né? Então para o fotógrafo. Ou seja, a tecnologia, ela seja ela em termos de equipamentos mais desenvolvidos ou a inteligência artificial, ela não tira o papel do fotógrafo. Não, jamais. Ela vem para agregar. Ela é uma aliada. Total, É uma ferramenta, quem pensa é o fotógrafo, ela não vai fazer sozinha, né? Ela precisa de alguém que comande ela. Perfeito. Pessoal, para a gente ir aqui, né, finalizando, né, esse nosso episódio, eu queria entender, né, de cada uma de vocês, dentro daquilo que vocês fazem, né, como fotógrafas, né, o que realmente motiva vocês a continuarem nos cliques. Silêncio. Não, fiquei pensando. É que são perguntas que tem que pensar um pouquinho. Mas você sabe, assim, desde que a fotografia surgiu na minha vida, assim, que surgiu porque eu fui atrás, né? De alguma forma, né? Ela me encanta o tempo todo, assim, essa possibilidade até física de como que captura uma imagem, assim. Isso tudo para mim é muito encantador, assim, né? Eu adoro olhar foto antiga. Né? Se não tivesse foto antiga, né? Como é que ia ser, né? Eu olhar, me ver criança, sabe? Então, fotografia para mim é algo que é muito importante, assim. Me encanta muito a memória e a possibilidade de eu me expressar através dela. Sim. Que aí também ainda mais você que também tem direcionamento para fotoarte. Fotoarte, né? A possibilidade de eu me expressar, usar ela como um meio para botar minhas ideias. Eu sou muito melhor para imagem do que para texto. Então, a imagem... Você se comunica por imagem. Por imagem. Muito bom. E você, Tânia? Eu acho que até tem umas coisas que a Charlie falou que é muito parecido com o que eu ia dizer, então eu vou resumir a minha. Mas, na verdade, assim, eu acho que eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Então, assim, a partir do momento, fiz sociologia, a partir do momento que na sociologia eu estava buscando
algo que criasse a imagem, que eu estava entre cinema e fotografia e ficava ali pensando o que eu quero, Queria os dois, na verdade. Só que assim, se eu pudesse, eu dormia abraçada na minha câmera. Porque não é só a câmera física, mas você está o tempo todo fotografando, né? A gente está sempre fotografando, nossa cabeça não para, está num evento, numa festa, em qualquer lugar, sabe? Então, assim, a criação é que me motiva. É saber que aquele momento que eu fiz, ou aquele arte que eu estou criando, agora estou fazendo estou trabalhando num projeto para virar livro, exposição e tal. O que acontece? Não penso só nisso. De repente eu olho para uma sombra e, poxa, não posso perder essa sombra, eu tenho que fotografar. Sim. Então, eu acho que me motiva muito saber que eu estou criando, porque quando você tem a possibilidade de criar, a área criativa em geral, ela nos move. Eu acho que as pessoas vivem mais tempo quem cria, sabe? Do que, não comparando com ninguém, mas os criadores em geral, né? A área criativa. Então, assim, para mim, é o processo. Eu tento não pular as etapas, porque como qualquer arte, a fotografia também tem os brancos, os tempos que a gente para um pouco, você tem que respirar, você tem que ler muito, você tem que assistir muito filme, o tempo todo, e conversar com as pessoas, conhecer outras áreas que se aproximem à fotografia, ou não. Eu posso ser muito amiga ou conversar muito com alguém da área de gastronomia, mas ela vai trazer alguma coisa para minha fotografia. Então, sempre essa troca é que me move, que eu acho que me ajuda no resultado final. Muito bom, pessoal. Agradeço, Charly e Tânia, a presença aqui de vocês. Obrigada, Pra gente falar, né, Claro. desse universo da fotografia, que não é só um clique, né? Jamais. Mas eu acho que é muita história, né? São muitas referências num baú e que daí num determinado momento ele embala e registra ali, né, uma situação, né? Exatamente. E pessoal, a gente vai finalizando por aqui mais esse episódio do Mundo Centro-Europeu. Então você que ainda não segue, né, o nosso canal, se inscreva lá no YouTube, né, nos siga no Spotify e aguarde aí o próximo episódio. Até lá, um grande abraço.